Muito bem, nós já vimos o primeiro artigo do creio, que são 12 artigos de fé. O primeiro é creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente viu, claro, de modo muito superficial, raso, teria muitas outras coisas que a gente poderia crescer no entendimento, mas por causa da nossa proposta, da nossa dinâmica, então a coisa vai ser mais rápida. Hoje eu quero estudar com vocês o segundo e o terceiro artigo do creio, que fala da encarnação de Jesus e a concepção virginal de Maria. Né? Primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo. É isso que nós vamos ver agora. Eu vou tentar fazer isso com 1 hora, certo? Muito bem. Quando a Sagrada Escritura começa, no primeiro livro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, começa com o número 2, curiosamente. Eu não sei, mas eu acho que todos vocês já leram o livro de Gênesis, a criação. Deus criou o mundo em 7 dias e vai tendo toda uma narrativa de como foi acontecendo as coisas. Novamente, a Sagrada Escritura não é um livro de ciências. A Bíblia não tem intenção de ser exatamente preciso de como foi cada coisa, não. A Sagrada Escritura tem vários sentidos. E o mais importante deles vai além do que é literal, daquilo próprio que eu estou lendo. Né? Então, não significa necessariamente que foram 7 dias a criação, como nós conhecemos de 7 horas. O próprio São Pedro, o primeiro Papa, ele escreveu isso na epístola, no final da Bíblia, que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, existe um outro sentido que está ligado nas linhas, entre linhas da Sagrada Escritura, que vai além da conotação. É chamado de sentido espiritual. Tem vários nomes, depende de que escola você está vendo a teologia, né? Porque sobressai o que é literal, próprio. Quando a gente lê o começo da Sagrada Escritura, eu já li para vocês, diz assim no primeiro versículo: no princípio Deus criou o céu e a terra. No original, está escrito em hebraico, a língua que Deus falou com Moisés. E está escrito assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet heretz. No princípio, mas não é no princípio, esse Bereshit. Essa palavra Bereshit, criou o Senhor nos princípios. Assim está no original. Criou o Senhor nos princípios. E uma coisa interessante é que na língua de Jesus, e também na língua antiga, o hebraico, a língua que Deus falou com Moisés, não existe números como a gente tem hoje, 1, 2, 3, 4, 5, né? Essa notação. Como que eles contavam os números? Por letras. Então, Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, é número 1. Beith é número 2, que é a letra B, que você corresponderia à letra B do nosso alfabeto. E existe um significado, um sentido do porquê começou com o número 2. Quando a gente lê o Gênesis, existe uma sequência, uma repetição, como se fosse uma cadência. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou luzes e trevas. Deus disse: faça-se firmamento entre as águas e separa entre elas umas das outras. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntam no mesmo lugar e apareça um elemento árido. Terceiro dia. Deus disse, e vai seguindo, produza a terra, plantas e ervas que contenham a semente das árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. E Deus disse, e para cada dia tem essa repetição: Deus disse, Deus disse, Deus disse. O que Deus disse? Quando a gente, nas outras catequeses, nós estamos vendo sobre a Santíssima Trindade, eu falei que o Filho de Deus é a Palavra de Deus, é o Verbo de Deus. Deus não pode conversar, Ele não pode jogar conversa fiada como eu posso fazer.
Porque a palavra dele é criadora, a palavra dele é Deus. A palavra de Deus é Deus. Então, quando ele fala, ele gera eternamente, ele cria. E como ele faz e fez isso? É contínuo. Ele gera o Filho dele eternamente, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sem começo e sem fim. Ele está explicando quem ele é, como ele está se dizendo, né? Explicitando quem é Deus, quem é ele mesmo. Quando ele faz isso, quando ele expressa isso, gera eternamente a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aí, a Bíblia começa com Bereshit, com o número 2. E o Gênesis começa a elencar. E Deus disse, e foi feito. Deus disse, e foi feito. Ele viu que era bom. Então Deus criou tudo por meio da palavra dele. Deus fez tudo o que fez pelo Filho dele, que é Deus. Então a razão de ser de toda criatura é o Filho dele, que também é Deus. E como nós vimos, Deus criou o homem. Deus criou os anjos. E eles foram submetidos, e nós estamos sendo submetidos a uma prova, para a gente decidir com as nossas ações e palavras se eu quero ou não servir a Deus, de modo livre, certo? E aí, seguindo nesse sentido, o apóstolo e evangelista São João, que foi o único que ficou com Jesus na crucificação, porque os outros todos ficaram com medo e fugiram, ele começa o evangelho dele, o primeiro capítulo do evangelho de São João, como que imitando o Gênesis. Porque a redenção de Jesus, a salvação de uma alma, é a obra mais importante que pode acontecer. Mais do que um milagre, tipo uma pessoa voltar a enxergar. Ou a ressurreição, né? O sujeito que estava morto e voltou à vida. Eu não sei se vocês conhecem o caso famoso de São Padre Pio, que ressuscitou uma criança morta. Todos conhecem? Não? Eu vou contar bem rápido. São Padre Pio, um padre muito simples, muito humilde, exterior da Itália, mas muito santo, né? A mãe tinha uma criança, uma mãe lá da Itália, estava com uma doença muito séria, e a criança acabou falecendo. E ela, cheia de esperança e vigor, foi até São Padre Pio, apresentou a criança morta e pediu para ele rezar, interceder pela criança, porque ele, santo como era, Deus ia ouvir a prece dele mais do que a dela. E São Padre Pio fez uma prece simples, rápida. A criança voltou à vida. E quem testemunhou e viu isso era um ateu médico que estava junto dela. Inclusive deu atestado de óbito para a criança. A criança estava morta. São Padre Pio olhou, fez uma prece rápida e simples, suplicou a Deus, porque, claro, os santos não fazem milagre. Quem faz milagre é só Deus. O que os santos podem fazer é o que eu também posso. É interceder, rogar. Entende? E quem vai fazer a obra é Deus. Nem a Virgem Maria, nem ela mesma faz milagres. O que Nossa Senhora faz é interceder. Certo? Então São Padre Pio conseguiu ressuscitar aquela criança. Mas, veja, seria um milagre estupendo. Aquilo, claro, chamou a atenção de muita gente, da santidade de São Padre Pio também. Mas veja, você vai morrer depois. Se você for curado de um câncer, depois você vai pegar outra doença e vai morrer também. Qualquer outro milagre, por mais estupendo que seja, por mais prodigioso que seja, comparado à salvação de uma alma, à conversão de uma alma, a conversão verdadeira daquele que busca os sacramentos, busca a amizade com Deus e é salvo, isso vale mais. Por quê? Porque uma alma que é salva eternamente, ela jamais vai conhecer a corrupção quando entrar no céu. Então, o que é a eternidade diante de, sei lá, 100 anos que a pessoa pode viver na Terra? Não é nada. Então, passo que passar aqui, isso tudo é transitório. Então, São João Evangelista, ele começa o evangelho dele no primeiro capítulo, falando da nova criação e a restauração que Cristo fez quando ele morreu na cruz no nosso lugar, para nos salvar e redimir a humanidade.
E ele começa o evangelho dele justamente como no Gênesis. E ele vai dizendo, no princípio era o verbo, assim como lá no Gênesis, no princípio Deus criou. São João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio em Deus. Tudo começou a existir por meio dele. Quem é esse verbo? É a palavra de Deus. Essa palavra de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, portanto o Filho de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, estava só Deus, Jesus, Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo começou a existir por meio dele. Porque lembra no Gênesis que eu li para vocês? Deus disse e se fez. Ele viu que era bom. Isso se repetiu todos os dias. Então a palavra de Deus é criadora. A palavra de Deus, ela não sai da boca dele e volta estéril. Se Deus dá uma ordem para que você seja curado, você vai ser curado. Porque a palavra dele é criadora, é geradora de vida. Tudo começou a existir por meio dele, e sem ele nada começou a existir do que existe. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Assim como no Gênesis, Deus começa aqui fazendo o quê? Iluminando. Faça-se a luz, e a luz se fez. Jesus é a luz do mundo. Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 8. Eu sou a luz do mundo, que tira das trevas, da ignorância do erro, da morte e do pecado. E a luz brilha nas trevas, e as trevas a sufocaram. Por quê? Não aceitaram Jesus e mataram o Salvador, a fonte da vida. Apareceu um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz. O Verbo, que era a luz verdadeira, aquele que ao vir o mundo ilumina todo homem, estava no mundo, foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era o seu, mas os seus não o acolheram. A todos, porém, quantos reconheceram, Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer, aqueles que creem no seu nome, que não nasceram nem do sangue, nem do desejo da carne, da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória igual ao Pai. Esse evangelho é belíssimo, estupendo, muito bom. Porque aqui está um resumo da nova criação e do como está disposto o meio pelo qual nós devemos ser salvos. Jesus é o único mediador. Não tem como ser salvo se não for por ele. São Paulo deixa isso muito claro. Porque ele, como Deus que é, assumiu a natureza humana para que, sendo ele perfeito em tudo que ele faz, oferecendo a Deus Pai a redenção, o sangue dele precioso no nosso lugar, a humanidade então apresentou para Deus Pai o preço que deveria ser pago para a remissão de todos os pecados. E como ele não é só humano, mas ele tem uma natureza divina, então os atos que ele fez aqui na Terra têm valor infinito, e só ele seria capaz de redimir os pecados, porque cada pecado ofende Deus de modo infinito. Então não tem outra maneira a não ser por Deus mesmo e pela misericórdia dele. Jesus não precisava descer do céu, da glória, da majestade, do poder, porque ele é Deus. Consegue imaginar isso? Ele é Deus. Ele não precisava, mas ele veio para me salvar, porque ele me ama de um modo incompreensível. Parece que é irracional. Às vezes eu fico pensando assim, porque vocês têm dificuldades, têm situações, você conhece pessoas, não é? Tem situações de dor, de angústia, de tristezas, pessoas, por causa do pecado, corrompidas, que fazem coisas muito ruins. Eu fico pensando, Deus desceu do céu para salvar a gente. Essa galera aqui, com toda essa maldade no coração, perversidade, o que Deus viu na humanidade para ele fazer isso?
é meio incompreensível. É irracional a misericórdia dele. Parece irracional. Mas é porque o amor dele não tem fim. Só que esse amor só é aplicado a mim se eu deixar ele entrar. Certo? Então, Deus criou tudo por meio do Filho dele. E ele se encarnou. O Catecismo de São Pio X elenca algumas perguntas muito importantes. Eu vou comentando para deixar bem claro e não esquecer nada. Para formar o corpo e a alma de Jesus Cristo, concorreram as 3 pessoas da Santíssima Trindade? Resposta: sim. Porque Deus é um só, mas são 3 pessoas. O creio diz: foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Então foi só o Espírito Santo? Não. Por quê? Porque diz a teologia: onde está o Pai, está o Filho, onde está o Filho, está o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está o Filho, está o Pai. São 3 pessoas, mas é um só Deus. Então, onde está um, onde age um, age os 3. Concomitantemente. Então, na obra de criar, dar um corpo material, físico, como o nosso, humano, de todas as potências e faculdades que tem uma pessoa humana, da inteligência, da vontade, como a gente já viu antes, que ele quis ser igual a nós em tudo, menos no pecado, porque ele não pode errar. Deus, por onipotência, nós vimos isso, ele é todo poderoso, ele não está limitado, ele pôde fazer isso e fez no corpo humano. Então, concorreu o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao mesmo tempo para criar Jesus Cristo enquanto homem. Enquanto Deus, ele é incriado. Deus não pode ser criado por nada, porque ele é o que cria, ele é o princípio que não tem princípio. Muito bem, seguindo. Então, por que se diz que foi concebido pelo poder do Espírito Santo? Se diz isso porque se atribui ao Espírito Santo as obras de amor e bondade. Mas não quer dizer que foi só o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o amor que procede do Pai e do Filho. A gente viu isso na aula da Santíssima Trindade. É igual o Pai e o Filho, igualmente adorado e glorificado. Então o Espírito Santo é o amor que procede do Pai e do Filho. E por isso é atribuído a obra da criação do corpo material de Jesus, no seio da Virgem Maria, ao Espírito Santo, que é o amor de Deus. Fazendo-se homem, deixou o filho de ser Deus? Quando ele se tornou homem, ele deixou de ser Deus e passou a ser uma criatura? Ou como que foi isso? Não, ele não deixou de ser Deus em nenhum momento. Ele não pode deixar de ser Deus, porque ele não pode se arrepender do que ele faz. Deus não se arrepende de nada do que ele faz. Então, quando ele assume a natureza humana, embora com todas as potências e faculdades normais como nós somos, ele permanece com a pessoa divina. Então, Jesus significa Deus salva, Yeshua. Ele é Deus que assumiu uma natureza humana, com corpo, alma, inteligência, vontade, todas as operações. Mas a pessoa dele, que é divina, já existiu desde todos os séculos. Antes de tudo. E por isso que ele não suprimiu a natureza humana e nem deixou de ser Deus. Ele é perfeitamente as duas coisas. O Evangelho repete isso muitas vezes. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, sem mistura. Isso tem uma palavra, chama-se união hipostática. Hipóstasis, em latim, significa pessoa, ou seja, é a união da pessoa. A pessoa dele é divina, mas ele tem duas naturezas, que é a natureza divina e humana, porque ele já era Deus. Ele já tinha natureza antes e assumiu uma natureza humana. Tá confuso? Vocês estão entendendo? E aí, isso precisa ficar bem claro, porque sem a humanidade de Cristo, não tem a salvação. Por quê?
Porque é a humanidade que tinha que apresentar para Deus Pai a redenção necessária para salvação de todos, né? Então a gente que tinha que pagar esse preço. Não era Deus. Então quando ele assume a natureza humana, é como se ele tivesse agora o direito e o poder de sofrer no nosso lugar. Porque ele, enquanto Deus, ele não pode sofrer. Ele não pode ficar doente. Ele não pode sentir dor. Ele não pode padecer. Mas ele quis padecer. Então por isso ele assumiu a natureza humana. Só que não é uma natureza, ele não é duas pessoas, ele é uma pessoa só, a pessoa dele sempre existiu. Por isso que quando a gente reza a Ave Maria, na segunda parte a gente fala Santa Maria, Mãe de Deus. A gente vai ver isso daqui um pouco, vou explicar mais. Por quê? Ela é mãe de uma pessoa, ela não é mãe de um amontoado de ossos e carne. Certo? A minha mãe, eu me chamo Patrick, então quando alguém pergunta pra ela, você é mãe? Sim, é mãe. E qual é a pergunta que é feita? É mãe do quê ou é mãe de quem? De quem? Por quê? Uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Eu não sou um objeto. Não sou um amontoado de carne. Então Maria é mãe de uma pessoa. E a pessoa de Jesus é divina. Por isso que a gente fala que ela é mãe de Deus, embora ela não é eterna igual a Deus. Consegue entender? E aqui cai por terra o argumento da maioria dos protestantes. Eles não aceitam que Maria é mãe de Deus, a Theotokos, que é o primeiro dogma sobre a Virgem Maria. Dogma é aquilo que a gente tem que crer e não pode duvidar sem correr em risco da alma, da perdição eterna, né? Então, o dogma que Maria é mãe de Deus, exatamente por isso, porque Jesus tem duas naturezas, a humana e a divina, que está unida numa só pessoa, pessoa divina da Santíssima Trindade. Certo? O Filho de Deus. Então, quando Jesus estava na Terra, ele era Deus completo. E mesmo a pessoa olhando para uma criatura, e o corpo dele era criado, foi criado. Mas não era só um corpo, era uma pessoa divina. Então, por isso eu posso adorar a criatura Jesus, enquanto homem, porque ele não é só homem, mas ele é Deus. As duas coisas, sem mistura, sem confusão. Certo? Porque Jesus se chama Nosso Senhor. Jesus Cristo chama-se Nosso Senhor não só porque, enquanto Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, nos criou, mas também porque, enquanto Deus e homem, nos remiu com seu sangue. Nós chamamos Jesus de Senhor porque Ele é Deus. Simplesmente é isso. Jesus é Deus. Jesus foi um de nós. Jesus teve que aprender a trabalhar. Eu fico pensando, São José, eu sou muito devoto de São José. São José teve que ensinar Jesus a trabalhar. Ele teve que ensinar Deus a trabalhar. Sem noção, a vertigem, deveria dar uma vertigem na cabeça dele. Olhando para o menino Deus, diante dele, o que criou todas as coisas, o céu, as estrelas, tudo, a terra. E ele teve que ensinar Deus a trabalhar na carpintaria. E ele preferiu e quis ficar 30 anos na família de Nazaré, para só depois pregar o Evangelho. Jesus passou só 3 anos pregando o Evangelho. Morreu com 33. Um detalhe, curiosidade, por isso que o padre tem 33 botões na batina, por isso tem tanto botão. É para lembrar a idade de Cristo. Porque o padre é um outro Cristo na terra. Independente dos pecados dele. Mas ele traz uma dignidade. E por isso que ele é ordenado. Depois a gente vai chegar no sacramento da ordem, eu vou explicar essas outras coisas. E também os botões que tem aqui são as 5 chagas de Jesus. Tudo na igreja tem um significado. O colarinho é a pureza. O padre tem que estar em estado de graça sempre, claro, todos. Está sempre puro. Né? E o que mais? A como faixa. Como roupa que eles usam? Batina. Sem ser a batina. Qual? Como que é? Clésima? Clésima. Que parece uma camisa. Por que a cor preta? Preto porque ele tem que morrer para as coisas do mundo. Ele está morto para o mundo. Ele não deve servir a si mesmo. O padre é padre 24 horas. Não é uma profissão. Entendeu? Se eu precisar de ajuda dele às 3 da manhã, ele tem que acordar às 3 da manhã para me ajudar.
você precisar de sacramentos, entendeu? Tô morrendo, padre! Vem me dar os sacramentos. Ele tem que vir. E o branco é pureza. O branco é a pureza da alma. Ele tem que estar. O padre não pode ter pecado, nunca. Ninguém pode, mas muito menos o padre. Por isso usa o colarinho branco para lembrar o próprio padre da dignidade dele, a pureza que ele tem que carregar. Certo? Mais detalhes voltando. Porque o Filho de Deus, feito homem, se chama Jesus. O Filho de Deus, feito homem, chama-se Jesus, que quer dizer Salvador, ou Deus salva. Yeshua. Porque nos salvou da morte eterna que merecíamos por nossos pecados. E é isso mesmo. O nome revela a essência. E a missão. Por que Jesus veio ao mundo? Está no nome dele. Eu sou Deus e eu salvo. Eu fico, cara, como deve ser Jesus, os olhos dele, como deve ser a voz de Jesus. Eu quero muito pro céu. Quero logo, porque é muito chato. Bom demais, seguindo. Quem deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem? Foi o mesmo Pai Eterno que deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem por meio do arcanjo São Gabriel, quando este anunciou à Virgem Santíssima o mistério da encarnação. Vocês já leram isso? Os primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. Leiam. É estupendo. Leia mesmo. É muito bom, gente. Tem que ler Sagradas Escrituras, senão não dá. Entendeu? Nem isso, não. Outra coisa, eu quero fazer uma pergunta. É bem difícil. Não é difícil. A gente vai... Vamos tirar a dificuldade, então. Eu quero saber de vocês. Nós estamos fazendo catequese, a maioria vai receber os sacramentos, vocês já receberam, mas eu preciso saber como estão vocês na caminhada de fé. Entende? Vocês estão indo à missa todo domingo? Tá? Sem falta. Não pode faltar, galera. É pecado grave, é simples. Ninguém morre se for pra missa. Olha, quantas horas tem na semana? Sabe que você não pode ficar 1h30? E é pecado grave, é subgrave, como diz o Código de Direito Canônico. Quem falta na missa, e se morrer naquele estado, sem confessar, vai pros quintos dos infernos abraçar o capeta para nunca mais soltar. Brincadeira, eu não quero fazer terrorismo não, tá? Mas é verdade. Mas é verdade. Tá? Porque além dos mandamentos, 10 mandamentos, a gente vai ter, depois dos 12 artigos da fé, o próximo passo vai ser os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é muito importante, eu tenho que seguir os 10 mandamentos. E eu não estou seguindo o terceiro mandamento se eu não dedico algum tempo da minha vida a Deus. Entende? Você diz que ama a Deus, tá? O que você está fazendo? É mentira, você é um interesseiro. Quanto tempo do seu dia você passa com Deus? 5 minutos? O dia tem 24 horas. Ah, mas eu rezei o terço, pronto, agora eu estou livre. Beleza, fera, é assim que você vai crescer na santidade? Não é, meu amigo. Você vai continuar medíocre, a mesma pessoa medíocre de sempre. Você vai estar fazendo uma caricatura diante das pessoas. Eu vou ensinar vocês a rezar depois, eu estava conversando com ela. O que é oração, o que não é oração? Como que a gente faz isso, como melhora, como que cresce, tá? Mas vai ser depois dos 10 mandamentos, vai demorar um pouco ainda. A gente precisa saber essas coisas de base. Então, para todos que estão aqui, pelo amor de Deus, não faltar na missa dos domingos, certo? E já ir conhecendo os 10 mandamentos e decorando. Saber de cor todos eles. Porque quem não cumpre os 10 mandamentos não pode ser salvo. Está lá no Deuteronômio, capítulo 6, para quem duvidar. No livro do Êxodo, capítulo 20, para quem duvidar. Deus disse. Não foi a Igreja Católica que inventou. Tá? Então, se vocês não seguem os 10 mandamentos, vocês não estão na amizade com Deus, vocês não estão na comunhão com Deus. Ah, mas eu não sei os 10 mandamentos. Então procura, meu amigo. Tem internet, tem Google, tem tudo. Me pergunta. Estou aqui para isso mesmo, certo? O que não dá é ficar na ignorância. Tá bom? Compromisso? Pode ser? Beleza. Seguindo. Deus salva, Jesus salva. Porque o Filho de Deus feito homem se chama também Cristo. Porque a gente diz Jesus Cristo, certo? Yeshua Meshiach, que é no original, em aramaico. Cristo significa
ungido, consagrado. E esse é um dos sacramentos, dos 7 sacramentos. Né? Tem o sacramento do crisma. O que é ungido e consagrado? A unção que Deus fazia com os juízes e os reis do Antigo Testamento. Deus fazia uma aliança especial e dava graças especiais. E esse é o sacramento do crisma, uma força a mais para você crescer na santidade. E Cristo se chama assim. Jesus se chama Cristo porque ele é o ungido por excelência. Ele não é só ungido, mas ele é o autor da unção e da graça. Né? O que é a graça? É um dom sobrenatural, imerecido que Deus nos dá e que nos faz ser amigos dele novamente. Nos tira do estado de inimizade, de ódio e põe a gente no estado de amizade, de graça. É um presente, é um dom imerecido. E ele é sobrenatural, a gente vai ver isso no sacramento do batismo. Ele é sobrenatural e está acima de qualquer ordem criada. Então, um sujeito que está em estado de graça, que é batizado e não está em pecado mortal, diante de Deus ele vale mais do que todos os anjos e santos juntos, sem a graça. Seguindo. Porque antigamente se ungiam os reis, sacerdotes, os profetas, e Jesus é o rei dos reis, o sumo sacerdote e o sumo profeta. Como eu estava dizendo, nada na nossa igreja é aleatório, foi criado assim, há 10 anos. Então, por exemplo, quando a gente entra na igreja, sempre você vai ver a sede, é chamada sede, é onde o padre senta. Geralmente tem 2 cadeiras ao lado. Porque Jesus, o sacerdote é um outro Cristo. E Cristo, Jesus, é rei. Ele é o rei dos reis. Então, por isso tem a sede onde senta o rei. E tem 2 cadeiras porque todo rei tem ministros, tem servos. Geralmente são os acordos. Eu sou acordo também. No meio do altar, no meio do presbitério, o que é presbitério? Presbitério é aquela parte onde o padre fica, os acordos ficam, geralmente é mais elevado, destacado. Presbitério vem do grego presbiteroi, que significa anciãos, o lugar dos anciãos, daqueles que foram provados, ou seja, os padres e os bispos. Né? No meio do presbitério tem o altar, onde é oferecido o sacrifício da missa. A gente vai aprender isso depois. Jesus, sacerdote, no meio do altar. E tem sempre um ambão onde é feito as leituras da Sagrada Escritura, que é Jesus, profeta. Jesus, rei, sacerdote e profeta. E é por isso que a gente diz que Jesus é Cristo. Ele é o Messias, o Salvador. Ele é o rei dos reis, o sumo sacerdote e o sumo profeta. Foi Jesus Cristo verdadeiramente ungido e consagrado com unção corporal? Não foi unção corporal porque ele é autor da unção. Ele é autor da bênção, da graça. Não como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era só a figura. Tiveram os homens algum conhecimento de Jesus Cristo antes de sua vinda? Sim. Porque Deus foi revelando aos poucos, pelos profetas, pelos patriarcas, pelos reis. Por exemplo, o rei Davi. Deus prometeu que da descendência de Davi viria o Messias. E Jesus era de família real. A Virgem Maria e São José era da casa real. Eles eram descendentes do rei Davi. Já depois de muitos séculos. E assim dizia a profecia, que o filho de Davi ia nascer em Belém. Belém em hebraico é 2 palavras. Beth Alechem, que significa casa do pão. E Jesus disse depois, eu sou o pão da vida, descido do céu. Assim como o maná que caiu no deserto. Maravilhoso. Muito bem. Como sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias, o Redentor prometido? Porque tudo o que anunciaram os profetas foi cumprido em Jesus. E 2, tudo o que representava as figuras do Antigo Testamento está plenamente em Jesus. Certo? Bom, muito bem. Vamos seguir agora para o segundo artigo. Senão eu não vou terminar menos de 1 hora. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Quem é Maria? Eu vou contar uma história. Teve uma mulher, ela era imaculada. Mas não só isso, ela era virgem. Não só isso, ela era pura.
completamente inocente. Ela foi visitada por um anjo. E o anjo fez uma proposta para ela. Qual é o nome dessa mulher? Eva. Eva era virgem. Ela era imaculada. Ela foi visitada por um anjo, por Lúcifer. E Lúcifer fez uma proposta para ela desobedecer. O que a serpente falou? A serpente que a gente viu no Apocalipse era Satanás, Lúcifer. Ele foi para Eva e disse, olha, depois ela falou para Adão, se vocês comerem da fruta que Deus proibiu, Deus está proibindo porque Ele sabe que depois que vocês comerem dessa fruta, vocês vão ser deuses como Ele. Então, Ele induziu Adão e Eva ao mesmo pecado que Ele cometeu, da soberba, de querer ser Deus, sem Deus. E o que Eva fez? Quando desobedeceu, pecou por soberba. Não tinha necessidade nenhuma deles comerem do fruto proibido. Era só obedecer. De novo. Agora, preste atenção. Teve uma mulher imaculada, virgem, inocente, pura, que foi visitada por um anjo. Depois, quem é essa mulher? Maria. Da mesma maneira com que o pecado entrou no mundo por meio de uma mulher, Deus quis que a salvação viesse por meio de uma mulher. Ele é Deus, Ele poderia estalar os dedos e descer pronto, no corpo, sangue, alma e divindade. Ele não precisava se sujeitar a isso. Entende? Se humilhar tanto, tipo assim, se tornar um bebê, nascer, crescer, nada disso. Ele podia vir pronto, pregar o evangelho e dar linha na pipa, ir embora. Mas ele não quis fazer isso. Ele quis, pela humildade dele, ser como a gente em tudo. Ele se baixou e se humilhou de verdade. De uma maneira que jamais alguém poderia imaginar que Deus poderia ser capaz de baixar tanto o nível. Né? A narrativa que a gente vê no Evangelho de São Lucas. Quem não tem Bíblia aqui entre vocês? Quem não tem, compra, pelo amor de Deus, tá, gente? Vamos dar um jeito, tá bom? Vamos comprar e vamos começar a trazer também, certo? Pode ser? Vocês conseguem? Vocês têm Bíblia? Muito bem, vamos trazer. No livro do Evangelho de São Lucas, lá no primeiro capítulo, tem um relato da anunciação do anjo. O anjo visita Maria, da mesma maneira que aconteceu lá no começo da criação, a nova criação. O anjo chega. Nossa Senhora certamente estava rezando porque ela era imaculada. Capítulo 1. Muito bom. Deixa eu ver. Primeiro tem um diálogo e o arcanjo Gabriel se apresenta para Zacarias. Só para a gente entender. Quando ele vai falar com Zacarias, que era um sacerdote do Antigo Testamento, Zacarias fica com medo. Porque os anjos são criaturas terríveis, assim, eles são muito poderosos. Ele chega para Zacarias. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do perfume. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado, e o temor o assaltou, de medo, só de ver um anjo. E um anjo que é uma criatura, imagina como deve ser ver Deus. Só de ver o anjo, ele ficou com medo, assombrado. Aí depois, Zacarias pergunta quem era ele. Ele responde: eu sou Gabriel, e assisto diante do trono de Deus. Fui enviado para te fazer uma feliz notícia. Isso aqui é sobre Zacarias. Aí depois tem a anunciação.
No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, onde vivia São José e a Virgem Maria, porque eles já estavam casados. Mas não moravam juntos, porque o casamento judaico ele é de 2 etapas. A primeira etapa era o consentimento. Tipo assim, casava, firmava o contrato. A partir daí eles estavam casados. Só que eles não tinham relação enquanto não fizesse a festa, e só depois da festa de casamento é que eles finalmente iam morar juntos. Entende? Mas já eram casados. Isso é importante pra gente... Diferente de hoje em dia. É. Demora tudo Triste. pra ficar. Triste. E aí, o anjo, diz o Evangelho de São Lucas, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José. Essa palavra desposada está errada. No original, em grego, não é desposada. Ela estava casada de verdade. Porque ela já tinha feito a primeira etapa, que era o consentimento. Que se chamava José, da casa de Davi. Ou seja, eles eram descendentes de Davi, do rei Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. No original em grego não está ave cheia de graça, o Senhor é contigo, está haire hekaritomene, que traduzindo literalmente é: alegre-te, ó transbordante de graça, o Senhor está contigo. E é aqui que está o testemunho. Por quê? O anjo, toda vez que um anjo aparece na Sagrada Escritura para uma pessoa, a pessoa fica com medo, assim como foi com Zacarias. Um pouco antes, o mesmo anjo Gabriel apareceu para Zacarias e ele ficou com medo. Só que quando o anjo Gabriel vai falar com a Virgem Maria, ele faz uma reverência para ela, diferente do que aconteceu em qualquer outra parte da Sagrada Escritura. Porque ele diz: alegra-te, ó transbordante da graça. É a primeira vez que essa palavra aparece para alguém. O anjo fala para Maria: ó transbordante da graça, você é transbordante da graça. Ou seja, você é mais do que eu diante de Deus. E eu sou um anjo, eu estou vendo Deus face a face, mas Deus te elevou a uma condição superior à minha. Você é minha rainha. E aí ele segue: o Senhor é contigo. Uma pessoa que está em pecado não pode estar em Deus. Então o anjo Gabriel estaria mentindo se a Virgem Maria fosse uma pecadora, se ela fosse uma qualquer. Entende? Isso aqui já desmonta a narrativa protestante, que Maria é uma mulher qualquer. Não tem como. Ela foi eleita para ser mãe de Deus. Não dá para considerar ela uma mulher qualquer. Ela não é uma deusa. Claro que não. Nós católicos nunca dissemos isso. Mas diante de toda a criação, diante do mais alto serafim, ela foi elevada por Deus a uma condição maior que todos eles. Por quê? Por natureza? Não, por graça. Porque Deus quis e elevou ela. Pronto, acabou. E o testemunho do anjo diz isso. E ela pôs-se a pensar o que significava aquela saudação. O anjo disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho e porás o nome de Jesus. Oi? Foi o anjo que já falou o nome. Isso. O anjo Gabriel revelou o nome que deveria ser o menino. Ele será grande e será será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará eternamente. Claro, porque ele é Deus. Aí depois, Maria, olha a pergunta que ela faz. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois eu não conheço o homem? Ela tinha feito com São José uma promessa de castidade, os dois não iam ter relação sexual. Aí ela só perguntou: como que isso vai acontecer se eu tenho um voto de virgindade, de castidade? Ela perguntou para o anjo. O que o anjo respondeu? O Espírito Santo, exatamente. O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com tua sombra. E por isso, este ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus.
Aí, finalmente, vem a pergunta. Porque para Deus nada é impossível. E o anjo cala a boca. Ele fica quieto. Ele deu a mensagem que Deus havia confiado para ele. Para ela ser a mãe de Deus, se ela ia aceitar ou não. Porque Deus não obriga ninguém. O que Maria responde? Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. No original não está serva, porque serva em português não tem o mesmo significado do original. No original está o que em latim chama antila. O que é uma antila? É uma escrava. É uma pessoa que não tem vontade própria, ela só faz o que o dono dela manda. Então, Maria falou assim: tá bom, pode ser. Sim, eu aceito. Não. Ela foi completamente obediente, o contrário de Eva. Ao inverso de Eva. Ela diz: Eti antila domini, fiat mihi secundum verbum tum. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E que palavra é essa? A palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus, porque a palavra de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a partir daquele segundo, daquele instante, ela concebeu do Espírito Santo. E ela se tornou a primeira cristã. A rainha de toda a criação. Porque ela é mãe de Deus. Se Jesus é rei, a mãe de um rei é rainha. Logo, toda a criação está submetida a ela. E por isso que, nos exorcismos, os demônios têm pavor quando o padre exorcista chama a Virgem Maria. Eles têm medo, eles não suportam. Porque ela é muito poderosa. Deus deu poder para ela, pela humildade dela. Não é porque ela mereceu, mas ela mereceu porque Deus escolheu. Entendeu? Pela pequenez, que ela mesma diz. Aí ela foi visitar Isabel. A Isabel, cheia do Espírito Santo, falou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Aqui nós temos a primeira parte da oração que a gente fez no começo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E Jesus é o centro da oração. Não é a Virgem Maria. Muito bem. E depois disso, aí Isabel fala para a Virgem Maria. Isabel era prima de Maria. De onde vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus? Ali Isabel faz a profissão de fé. Bem-aventurado és tu, porque creste. E aí Maria diz o primeiro hino cristão. Foi ela que compôs, Nossa Senhora. Primeira composição cristã. A minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bendita todas as gerações. Ela fez uma profecia. No céu, na terra, nos infernos, todos dizem que Maria é bendita entre as mulheres, que é de verdade. Imagina, né? Nossa Senhora amamentando o menino Jesus, olhando para o filho dela e que é Deus ao mesmo tempo. Existe um caso famoso de exorcismo no século XVIII, século XIX. 2 padres dominicanos estavam exorcizando. E aí, eles começaram a rogar a Virgem Maria e os demônios começaram a ficar perturbados. O padre perguntou para o possesso, para o demônio, se a Virgem Maria era imaculada. E aí ele compôs o demônio. E o padre ordenou, né? Em nome de Jesus, em nome de Deus, diga-me, a Virgem Maria é imaculada. Fez ele professar, falar a verdade, né? Quando invocam o nome de Deus, eles são forçados ou já são condenados.
Então eles são forçados a fazer aquilo. E aí, o demônio fez o famoso soneto da Imaculada. Depois vocês procuram, é belíssimo. Que o demônio fez um poema, como se fosse a própria Virgem, assim, explicando quem é a Virgem Maria. E começa: eu sou verdadeiramente mãe de um Deus que é meu filho. E sou sua filha ao ser sua mãe. Foi divinal prodígio, porque nenhum outro filho escolheu a mãe. Ele é Deus, ele escolheu que mãe que ele quis ter. Que outra mãe teve essa oportunidade de ser escolhida pelo filho? Só a Virgem Maria. E aí, por isso, por ela ser mãe de Deus, Jesus não poderia nascer num corpo de pecado. Então, daí, a igreja crê e professa que Maria é imaculada, ou seja, a mancha do pecado original, de nenhum pecado, aliás, jamais esteve na Virgem Maria. Ela jamais pecou, minimamente. Nem por pensamento, nem por ato. Nada. Porque, como diz o soneto, né? Ou se dirá manchado o filho, ou se dirá imaculada a mãe. Porque se Jesus nascesse num corpo corrompido, logo ele ia ser manchado também. Mas ele é Deus, ele não pode ser manchado. Então, ele preservou a Virgem Maria de todo o pecado. Ela foi a primeira cristã. E como a gente viu aqui, é a primeira a fazer um hino cristão, que é o Magnificat. Depois eu quero que vocês leiam como tarefa de casa o capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Vai fazer igual o padre? Todo mundo leu? Eu vou fazer. E não existiu o capítulo. Não existiu o capítulo, eu já vi isso. O O capítulo 17 de Marcos, né? Não existe. A Simone mandou, né? É? Muito bom. Capítulo 1 do quê? Do Evangelho de São Lucas. Capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. É rápido, gente. 5 minutos, menos que isso. Eu prometo que não vai matar vocês. Pelo contrário. Muito bem. Deus predestinou Maria, claro. Deus não está preso no tempo. Ele criou o tempo, então ele estava antes do tempo. Ele vê as coisas no antes, durante e depois. Porque ele está vindo de fora do tempo. Então ele predestinou a Virgem Maria para isso e por isso ele concedeu graças especiais para ela. Certo? Alguma dúvida? Então a gente aqui já viu sobre os dogmas. Diga. Vários. Na verdade, primeiro, até mesmo na aula passada, quando estava presencial, a gente viu que os anjos, eles existem bens e os maus, certo? Daí a gente chama aqui Lúcifer como também demônio. Daí você falou do exorcismo. Quando a gente fala dos anjos, os maus, quando a gente fala dos bens, eles sempre, de certa forma, para algumas pessoas, eles apareceram. Né? Sim, eles apareceram para algumas pessoas. E os maus? Quando você fala em exorcismo, aquela pessoa que está sendo exorcizada, que está com o demônio, o anjo mau encarna na pessoa. Mais ou menos isso. Então a gente faz o exorcismo para que esse anjo mau saia. É mais ou menos, não é que ele encarna na pessoa. É como se ele deixasse o estado da alma inerte, como que dormindo, entendeu? A pessoa para de ter o controle do próprio corpo. E como ele é um anjo muito poderoso, todo anjo é muito poderoso. O menor na hierarquia, ele é tremendo. Então, ele tem domínio sobre a matéria. Então, ele pode fazer gestos, gesticular com a boca, fazer sons, entende? A pessoa fica com a força. E depois ela não lembra, né? Não lembra. Porque justamente fica como se fosse inerte. Eu estava com uma amiga mês passado, antes do padre viajar. E aconteceu isso com ela. Eu imediatamente coloquei ela dentro do carro e levei ela lá pro Padre Tony. E ela tava desse jeito. Aí depois a Simone, até melhor da tua amiga, você foi louco, porque como você coloca uma mulher dessa dentro do carro, se ela pode faz acontecer alguma muita coisa com você,
E aí você podia bater e fazer O meu alguma avô, por coisa, exemplo, alguma coisa. Deus o tenha, ele fez alguns pactos, algumas consagrações com demônios, essas coisas, né? Por algum motivo, eu não sei. Essa parte da história dele eu não sei. Então ele ficava possesso às vezes. Eu era muito pequeno, eu não lembro. Mas meus pais contam. Minha mãe morria de medo. Por quê? Tinha 7 filhos. Juntava todos os 7 filhos. Filhos homens, casados. Meu pai já era casado. Forte. Ele mais idoso. E eles não conseguiam dominar o velho de tanta força que ele tinha. Ele quebrava tudo. Empurrava todo mundo. Ninguém dava conta dele. Da força quando ele ficava possesso. E quando ele voltava ao normal, ele não lembrava de nada. A minha mãe conta uma vez. Desculpa. A minha mãe conta que uma vez dessa que ele ficou possesso, então os filhos tentou conter ele, segurar para ele não machucar a minha avó, porque ele ficava... Demônio é puro ódio, né? Não tem nenhum ato mínimo de bondade, é puro ódio. E aí eles tentaram, mas aí eles viram que estava possesso, aí ficaram com medo. Todos correram para fora da casa, sumiram. Inclusive a minha avó. A minha mãe, que foi, graças a Deus, ela teve uma boa catequese do meu avô e tal. Ela ficou de longe, ela não enfrentou, ela ficou de longe rezando Salve Rainha. Salve Rainha, Salve Rainha, Salve Rainha, Salve Rainha, Salve Rainha. Pedindo para Nossa Senhora interceder, porque ela é poderosa. Ela pode exorcizar o estado de Deus, né? E aí, ela viu, ela foi rezando, rezando, e de repente, ele voltou em si. Aí ela aproximou dele, viu que ele estava assim meio diferente. Foi conversar com ele, falou assim: Seu Jorge, tá tudo bem? Eu falei assim: tá tudo bem. Cadê todo mundo? Então ele mesmo não lembrava do que ele tinha feito ali. Quase matou todo mundo ali no soco. E ele mesmo não lembrava, porque o estado de possessão deixa a pessoa assim. Agora, os anjos bons, né, os que estão na graça, que estão vendo Deus face a face, eles não fazem isso. Não tomam a pessoa como possessa, né? Eles aparecem ou pode se revelar de outras maneiras, né? O anjo, esse a gente estuda na angiologia, que é uma matéria específica da teologia. Eu não vou falar disso agora, mas é só um detalhe, que o anjo ele tem várias formas de comunicar. O anjo ele é espiritual, então ele não fala com palavras, com vibração de moléculas no ar, com ondas, com frequência. Não tem isso. O anjo pode fazer isso? Pode. E como a gente viu, ele falou com a Virgem Maria. Sim. Ele tem domínio sobre a matéria, mas o normal de um anjo conversar, falar, transmitir ideias não é assim. Existem 3 maneiras do anjo se comunicar, parece. Ele pode falar como humano, porque ele domina a matéria. Mas a maneira mais ordinária dele falar é comunicar ideias no pensamento. Ele transmite imagens. Entende? Como se fosse isso. Claro, eu não tive essa experiência, eu estou falando que eu estudei. E também existe uma outra maneira, que é a comunicação própria entre os anjos. Certo? Respondido? Respondido. Muito bem. Inclusive, fazendo adentro, não sei se tem a ver ou não, mas há muito tempo, assim, quando eu era mais nova, as minhas amigas estudaram todas no Salesiano São Gonçalo, e aí elas já até falaram uma vez que quando a gente está fazendo oração, e você até falou isso, né, que a nossa oração, a Ave Maria é tão poderosa, que ela uma vez, não sei se é verdade, obviamente, mas ela chegou a falar que quando a gente está fazendo a oração da Ave Maria e a gente troca, é o demônio tentando fazer você, tipo, se confundir e não concluir a oração, sabe? Aí, assim, foi o que ela falou na época, faz muito tempo, enfim, eu também queria saber se realmente é verdade, porque, assim, confesso que às vezes a gente ora muito no automático e a gente às vezes acaba se confundindo. Então, depois que ela falou isso, eu comecei a prestar mais atenção naquilo que eu tava... naquilo que eu tô orando, entendeu? Naquilo que a gente tá disposta ali a fazer. Então eu passei a, não sei se é verdade ou não, mas na época ela falou que quando você se confunde na hora de fazer a oração, é tipo o demônio tentando fazer com que você realmente não conclua. E era sempre na Ave Maria, assim, sabe? Pode ser, é possível. Ele pode fazer isso, te atrapalhar pra você não conseguir. É igual quando a gente tá fazendo o terço, não dá um sono.
Você não acabou por 10 primeiros, já tá um sono, meu Deus. É possível, tá? Inclusive, São Padre Pio, por exemplo. Eu tô falando São Padre Pio porque recentemente eu tava estudando sobre a vida dele, então a memória tá fresca, né? Uma vez, um sujeito que tava numa vida de pecado, ele tinha feito muita coisa ruim, tipo assassinato, uma vida de muita promiscuidade, muito sexo, essas coisas. E aí, fora do casamento, traição, muita coisa errada. Sujeito, muito por falar, muito dado ao pecado, né? E aí, uma vez, ele sentiu a conversão, a graça, aquela coisa, foi se confessar com o Padre Pio. O demônio atrapalhou, na hora do padre dar a absolvição para ele, o demônio atrapalhava, ele não conseguia falar a fórmula da absolvição. Que o padre tem que falar pelo menos, eu te absolvo os seus pecados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ele tem que falar pelo menos isso. E na hora que chegou essa parte da absolvição, ele tentava o demônio não deixar. Mas finalmente ele conseguiu. É possível, mas é muito raro. A maior parte disso aí é culpa nossa mesmo. Falta de atenção. Falta de atenção. Diga. Qual que é o intuito do demônio, então, se apoderar da alma das pessoas? Tipo, ele vai, ele se... Igual tem exorcismo aí. Então, mas qual que é o intuito dele? Ele Qual que é o lá, posar e depois sai, tipo, faz a... Porque a gente não seja salvo. Mas, entendeu? Mas por qual intenção? Tipo, com a gente, com nós humanos. A primeira coisa, não é o mais comum e também ele não quer fazer isso porque é prejudicial para ele. O demônio tem inveja, os demônios têm inveja da gente, porque a gente pode ser salvo e eles jamais poderão, porque já estão condenados eternamente. Então, por inveja, por ódio a Deus, e ele sabe exatamente o valor que tem cada ser humano diante de Deus. E como isso pode ferir a Deus, e como ele blasfema contra o Criador o tempo inteiro, para ele ganhar uma alma para o inferno é atingir Deus. Porque Deus nos ama com amor infinito e quer a nossa salvação eterna, certo? Então esse é o objetivo dele. Sempre ele não descansa porque ele é um anjo. Não tem um ser carnal que dorme, não tem isso. Então ele fica o tempo inteiro pensando e tramando coisas para a sua perdição eterna. Então ele tem modos de agir. A gente estuda isso na demonologia, que é tentação, vexação, obsessão, possessão e tem um outro nome que eu não me recordo. São 5 maneiras. O que ele mais faz é a tentação, porque daí ele não manifesta, não é bom que ele apareça, porque se a gente conseguisse ver os demônios, a gente ia ficar horrorizado nem querer pecar, né? Então, quanto mais a gente achar que essas coisas não existem, melhor para ele. E aí ele vai te tentar com auxílio da nossa própria cegueira espiritual, a nossa própria propensão para o pecado. Então, a tentação é o modo mais comum e eficaz que ele vai fazer a gente se perder. Na possessão, objetivamente, são pessoas que fizeram pactos, consagração, ou têm superstição, entende? Que foi abrindo brechas. E aí, quando a possessão é verdadeira mesmo, de fato, o que ele ganha com isso? Que ele ganha mais ou menos o domínio da vontade da pessoa. A pessoa entrega a vontade dela para o demônio. E aí, uma coisa comum dessas pessoas é aversão a qualquer coisa sagrada. Não consegue chegar perto da Sagrada Escritura, não consegue falar o nome de Deus, da Virgem Maria dos Santos. Não, a pessoa não consegue fazer o sinal da cruz. Se chegar água benta, ela já se afasta. Essa minha amiga, na hora que aí a família dela levou um pastor lá na casa dela também. Na hora que ele abriu as Bíblias no Salmo 91, ela já veio. Falei, meu Deus. Eu, na hora que catei meu terço, aí o pastor falou assim: você é protestante? Eu falei, não, sou católica. Legal. E eu com o terço na mão. Falei, esse demônio liga aqui. Então a gente quase não vê casos assim. É por isso que eu tava perguntando. É muito raro. A evangélica tem muito, né? Porque manifesta muito, porque eles ficam chamando, entendeu? É muito raro. Os da igreja evangélica, eu questiono Só que eu muito. vou falar uma Então, coisa. Eu acho. É muito difícil, porque existe uma coisa muito parecida, que é uma doença psicológica, que se chama
Ai, meu Deus. Que é muito parecido com... Eu ouvi falar que tem padre que é como se fosse uma especialidade, uma profissão. Tem, não é qualquer padre. Não é. São os padres exorcistas. Vocês têm que estudar para isso? Não. Aliás, tem um padre exorcista, mas ele não está sem a faculdade. Porque é o seguinte, para exorcizar, tem que ser um padre delegado por um bispo, senão o demônio não sai. Então, se o Cuiabá se precisar, não teria, né? Não teria. Tem um padre, ele ainda está aqui, ele está indo embora já. Ele foi transferido. Não sei se vocês conhecem o padre Ítalo. Leitão. Ítalo. Padre Ítalo. Ele tem um ministério de exorcismo, assim, ele tem formação para isso. Mas não só isso. Para cada exorcismo tem que ter autorização do bispo, senão o demônio não sai. Por isso que eu questiono. A maioria dos exorcismos no protestantismo é mais show. Não é verdadeiro. Porque eu acho que se tivesse na igreja evangélica, você fala? É, na igreja evangélica. É porque faz parte também um pouco do que eles... É da dinâmica, tentam, né? que eles tentam... Existem casos de verdade, mas a maioria não é. Então são raros, né? É raro. Se a gente for pensar, se tivesse É muito muitos raro. casos, ia ter muito mais padre. Ia ter padre em todas as cidades, todos os municípios. Mas muitos casos de obsessão, de tem bastante, possessão, tem né? bastante, mas é porque tem outros problemas dentro da igreja mesmo, que é muito delicado isso para um bispo, às vezes. Tem que ser um bispo muito santo, entende? Porque o demônio... Por exemplo, quem vai numa sessão de exorcismo? É só o padre que exorciza. É só o padre que pode conversar com o demônio. As outras pessoas só intercedem. Ou seja, só fala com Deus, pedindo a cura e libertação daquela pessoa. Quem for ali, junto com o padre, para interceder, mas estiver em pecado, o processo começa a falar os seus pecados na frente de todo mundo. Uhum. Eu já participei. O que você está fazendo aqui? Eu sei que você faz isso, cala a boca. É bem assim. E aí quando eu conheço o padre Douglas Pinheiro, ele já teve alguns casos, né? Mas ele não é exorcista. Ele só pode exorcizar se um bispo der um mandato, né? Tipo assim, eu autorizo você a exorcizar. E esse padre Douglas Pinheiro, ele sempre sai em missão para pregar. Então ele sempre vai para saber se é possessão de verdade ou se é histeria. Pronto, eu lembrei a palavra histeria. Que parece muito possessão, mas é um problema psicológico. Histeria. Então, ele diz que geralmente ele não crê de primeira, né? E como ele faz? Ele tem um jeito muito rápido para saber se é possessão ou não. Ele sempre leva um alfinete no bolso da batina. E daí, quando ele está pregando, que o demônio manifesta, ou supostamente manifesta, então ele chega perto da pessoa, com a mão no bolso da batina, pega o alfinete e toma na pessoa. Se a pessoa gritar de dor, então é mentira, não é possessão, é histeria. Aí uma vez ele disse, na maioria das vezes ele fala que é histeria, a pessoa grita de dor. Aí uma vez ele estava num lugar, ou a pessoa lá começou a manifestar o demônio, e ele foi, muito discretamente, já colocou a mão no bolso e pegou o alfinete. E a pessoa possessa virou para ele e falou, nem pense em tirar esse alfinete do seu bolso. Aí, ele como já tem ministério de cura e libertação, né? Ele falou assim, eu vou guardar, ele falando com o demônio, eu vou guardar o alfinete no bolso, mas eu tenho uma coisa muito pior, a estola, porque a estola é o poder de Cristo, né? Do sacerdócio de Cristo, por isso que o padre usa aquelas faixas assim. Significa que ele é ordenado, ele é padre. E o bispo também tem o poder de Cristo. Então ele coloca ele ali, o demônio já vai perdendo as forças. Ele começa a fazer a oração de libertação, né? Que é o solene exorcismo, como é chamado. Que é o padre fazendo as orações as orações deprecatórias, ordenando para que o demônio saia da pessoa. E às vezes, na maioria das vezes, não é só um exorcismo, precisa várias sessões, várias vezes. Certo? Mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma. Pode perguntar. Mas na verdade, já contemplando a fala de hoje, a gente pode, de certa forma, interpretar que Deus encarnou seu filho, numa pessoa humana para que aqueles que não creem passassem a acreditar em todas
Porque assim, ele veio como. Ele veio como um bebê, né? Até ele fazer as profecias dele e ele provar quem ele era para quem acreditava nele, assim, eu posso interpretar dessa forma, que Deus encarnou o Deus Filho numa pessoa humana para comprovar aqueles que não, para tentar provar para aqueles que não creem que ele existia? Não. Absolutamente não. Ele encarnou, de novo, porque era necessário que a humanidade apresentasse uma reparação. Então, quando ele assumiu uma natureza humana, para ele, a natureza humana, então, não é que tipo assim, ele pegou um corpo lá qualquer e entrou dentro e ficou lá, ok, estou aqui, eu sou Deus, estou provando que eu sou Deus. Ele não precisa provar nada para ninguém. Entende? Quando ele se encarna, é porque, de novo, ele queria, a humanidade tinha que apresentar uma reparação para Deus Pai, e também porque foi um mandato de Deus Pai, uma missão que encarregou o Filho dele. Entende? Para que fosse assim, para que ele se abaixasse, fosse um de nós, e um igual a nós pregasse o Evangelho e morresse na cruz do nosso lugar. Só que como ele é Deus, o Filho de Deus, as obras que ele faz têm valor infinito. Então por isso, né? E aí, na encarnação, se manifestou tudo o que era necessário para saber que ele era Deus. Por exemplo, os milagres que ele fez. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Né? Aquele coxo paralítico que desceu de cima, lá que o Evangelho diz, que abriram uma parte do telhado, era tanta gente que fizeram descer o coxo paralítico na cama até na frente de Jesus. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: seus pecados são perdoados. Levanta-te e anda. Aí os fariseus foram de longe criticando ele e falou assim: o que é mais fácil para vocês? Falar para ele levantar e andar ou perdoar os pecados? Porque quando ele fala, eu te perdoo os teus pecados, quem que pode fazer isso? A não ser Deus. Só Deus. Então ele está dizendo que ele é Deus. Só que, ao contrário do que a gente esperaria, digamos, ele foi discreto. Entende? Ele não, é como ele diz no Evangelho de São João, no capítulo 17, eu acho. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ele não veio para mostrar que ele é glorioso e majestoso, mas ele veio para ser um servo da gente. Ele veio para nos servir. Entende? Então por isso que ele teve uma vida tão simples e tão pacata, embora ele é Deus. E as coisas que ele foi fazendo foi manifestando a divindade dele. Os milagres, as curas, as ressurreições e as coisas que ele falava. Por quê? Ou ele era um louco, ou de fato ele é Deus. Louco não é possível. Pelas coisas que ele dizia, é uma pessoa sã. E por a igreja estar até hoje, e até hoje ele faz prodígios de milagres. Isso atesta, é a assinatura dele. Entende? Sim. Então ele não precisava provar, não foi para provar. Até porque ele de livre-arbítrio. Ele não precisa provar nada para ninguém. Agora, diante dos fatos, você tem que assumir uma postura de crer e ter fé ou rejeitar. Por nada. Mais alguma pergunta? Então, só pra gente finalizar, eu já passei do tempo. Sobre os dogmas. A Virgem Maria, porque Jesus se encarnou, ela é virgem perpétua. O Evangelho de São Mateus fala isso. Ela fez um voto de castidade. E não seria possível também, digamos que, o corpo que gerou Deus gerasse outras pessoas. Deus quis que fosse exclusivo, privilegiado. Por isso a gente diz que ela é virgem antes, durante e também depois do parto, o que é um milagre. Jesus nasceu milagrosamente, porque Maria continuou virgem depois. A gente vê isso, por exemplo, na fé dos apóstolos, porque esse creio que a gente reza na missa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ele foi feito pelos santos apóstolos. Lá, no comecinho de tudo.
E a palavra que eles colocaram é assim, em latim. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Cieli et Terra, et Iesum Christum Filium eius unicum Dominum nostrum, qui conceptus ex de Spiritus Santo, ex Maria Virgine. Esse ex, como eles fizeram em latim, porque daí o mundo inteiro ia saber depois, eles saíram para o mundo inteiro pregando. Quando o romano escutava isso, ele entendia na hora, só desse ex Maria Virgine. Porque em latim tem as conjunções como em português, as preposições também. Poderia usar ab, que significa quase a mesma coisa, mas quando ele fala ex em latim, por exemplo, é uma coisa que sai de dentro para fora. Aí nós temos várias palavras em português, por exemplo, estorno, vem tudo desse ex, é de dentro para fora. Se fosse de ab, era para fora, mas das bordas. E nessa sutileza, nesse detalhe, que é de dentro para fora, e ela fica virgem, porque ex Maria Virgine. Ou seja, foi de dentro para fora. Jesus nasceu de verdade e ela ficou virgem, mesmo depois do nascimento. Então, Jesus não teve outros irmãos consanguíneos, a mesma carne e DNA que ele. Outro dogma da Virgem Maria é a Imaculada Conceição, que a gente viu na saudação do anjo. Transbordante de graça. O que é Imaculada Conceição? Imaculado é que não tem mancha. O que é conceição? É conceber. Ou seja, no momento que Nossa Senhora foi concebida no ventre de Santa Ana, desde o primeiro instante da vida dela, ela foi preservada de todo pecado. Isso é dogma e a gente não pode negar isso, porque está na Sagrada Escritura e é fé da igreja. Depois a gente viu sobre a maternidade divina. Teotocos, ela é mãe de Deus. Deus existe desde todos os séculos. E como pode ela ser mãe de Deus? Você entendeu isso? Não? Então, voltando, explicando. Isso é muito importante também. Ela é mãe de Deus, porque embora Deus existe desde toda a eternidade, ele quis uma natureza humana para ele. Quando ele assume a natureza humana, ele não deixa de ser Deus. Então ele tem natureza divina e humana. Só que a pessoa dele é divina. Porque a pessoa dele já existia. Então, a Virgem Maria é mãe de uma pessoa e não de uma coisa. Não é de um monte de carne e de osso. E a pessoa de Jesus é divina. Logo, ela é mãe de Deus. Entendido? Sim. Os ortodoxos, os católicos orientais, eles fazem a cruz assim. Vocês já viram? Em Curitiba, é assim. Em Curitiba tem a Catedral Ortodoxa Ucraniana. Eles são católicos, igual a gente, como eu, com a igreja, o Papa. Eles fazem o sinal da cruz assim. Eles fazem assim, assim, pra cá, pra cá. Por quê? Deus é um só, mas são três pessoas. Aí eles unem assim. E Jesus é a pessoa divina, que assumiu a natureza humana e nasceu da Virgem Maria. Olha para a mão de vocês, tem um M. Um M desenhado. Nasceu do seio da Virgem Maria. O M, tanto em grego como em latim, escrevia da mesma maneira. Então, como é de tradição apostólica, eles fazem o sinal da cruz assim, até hoje. E várias vezes durante a missa deles lá, várias vezes fazendo o sinal da cruz. Ele nunca lembrar da nosso instrumento de salvação. Então é bom fazer assim, todo mundo interfere. Então, você pode fazer, né? Mas a nossa tradição é fazer os 5 dedos. São as 5 chagas de Jesus. Pelas 5 chagas eu fui salvo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Deus Pai. Não é no peito, é aqui no meio. Tem as duas tradições. Tem no peito, do coração, e tem no umbigo, né? Porque da filiação. Deus Pai, Pai na cabeça, na inteligência, porque é do Pai que procede o Filho. Só que não é nessa... É tudo ao mesmo tempo. Deus é tudo ao mesmo tempo, porque ele não está no tempo. Então Deus Pai, as 5 chagas de Cristo, que é Filho de Deus. Deus Pai, para iluminar minha inteligência e minha consciência. Deus Filho, né? No umbigo ou no coração, mas geralmente é no umbigo. E Espírito Santo sobre os ombros,
para me dar força para seguir no meu projeto de santidade, vida cristã, a minha caminhada aqui na Terra. Isso aí não tem nada a ver com catolicismo. Isso é coisa de jogador. Futebol, não tem nada a ver. Sempre tem, tipo, um amém assim, segurei. Alguns fazem mãos postas, né? Mãos postas, os acólitos estão sempre de mão postas. Sabe o que significa? A virtude está no meio. Os extremos são sempre ruins. Virtus in médio. A virtude no meio. Os excessos são sempre ruins, com exceção do amor. Amar, você pode amar sem medida. Se estiver amando de verdade, aí sem limite. Não precisa ter limite. Agora o resto, virtude no meio. Sempre no meio. Virtus in médio. Amém? Amém. Mais alguma pergunta? Vocês entenderam tudo? Vocês vão conseguir fazer o resumo e mandar depois? Se tiverem dificuldade, me falam. Faz pergunta depois. Tem o Catecismo de São Pio X, a partir da página 35 em diante. Só de resumo. Eu espero. Só para entregar o resumo. Amém? Qualquer coisa, é só chamar. Tá bom? Obrigado.